Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Espero que todos vocês aí do outro lado estejam muito bem, investidores e investidoras. Hoje, terça-feira, dia 29/8, praticamente finalizando o mês de agosto. Vamos para boas atualizações referente a empresas que estão no nosso radar, seja para aportes, seja também pensando em dividendos e que já compõem normalmente aqui a nossa carteira, tá? Então, só notícia boa, ISA-CETEP, ontem nós tivemos uma teleconferência às 6h30 da tarde, atualizando a questão do leilão da ANEEL de 2023, o primeiro agora realizado em junho, no qual a ISA-CETEP saiu verdadeiramente como a principal vencedora, tá? E por último, com a desqualificação do grupo Gênesis, a ISA-CETEP foi convocada e sagrou-se aí vencedora, arrematou o lote 1, o lote que foi mais cobiçado, tá? E com deságio maior do que o concorrente aí, o Fundo Gênesis. Os números, ótimos números do lote 1, com referência à localização do estado da Bahia e Minas Gerais, são em extensão cerca de 1.000 quilômetros, a um CAPEX, ou seja, o investimento necessário na ordem de 3 bilhões, uma RAP ou receita aí, que pode vir à empresa, né, ser alvo de faturamento, uma RAP de 515 milhões e a um prazo de cerca de 66 meses, tá? No total, nesse leilão, a empresa sai com quase o que? Quase 906 milhões de RAP máxima, tá? Então, bem interessante esses números, e com cerca de quase 1.615 quilômetros de extensão também adquiridos. Algumas premissas gerais, tá? Então a empresa venceu o lote 1, 7 e o 9. Em relação ao CAPEX, já estava previamente contratado, ou seja, com os seus fornecedores. Então a empresa ela faz todo tipo de conta antes de ir lá e arrematar um lote. Então isso não muda muito a questão da empresa estar preparada ou não. E desembolso financeiro, dinheiro que irá sair do caixa para a empresa, tá? Isso foi alvo de pergunta na teleconferência, muito bem respondido. Aqui está a curva de desembolso médio. 2024 seria 5%, 2025 mais 5%, e 2026 e 27, sendo os dois maiores anos, sendo 35% e 45%, nos quais esses valores sairiam da emissão de novas dívidas, ou seja, através de debêntures ou capital de terceiros, tá? Sendo boa parte, 80% e 85%, vindo disso, aumentando a alavancagem da empresa em até 4 vezes, segundo a diretora financeira da empresa, tá? Aí a pergunta que fica, e os dividendos para esse ano, muda alguma coisa? Nós tivemos também uma resposta em relação a isso na teleconferência, que não deve mudar, tá? Uma vez que a empresa ela não irá, nesse caso, estimar o valor logo nesse ano, tá? O valor que deve ser feito de investimentos, principalmente nesse lote 1 aqui. E ela deve seguir aquela premissa, né, de proxy, de distribuir 75% do lucro líquido regulatório, que pode acontecer entre o final do ano ou no início do ano que vem, uma vez que a resposta foi ao final desse ano contábil, né? Ou seja, que o resultado final do ano você tem normalmente em fevereiro, ou seja, pode apresentar aí ainda um período de oportunidades para o investidor ir comprando até anunciar proventos, tá? Números também de crescimento, pouca gente olha isso, olha apenas o preço de tela da empresa e não olha a questão do crescimento e a potencialidade da empresa em crescer e também se manter perpetualmente sustentável no longo prazo. Eu não quero receber dividendos só nesse ano, muito menos nos próximos só 5 anos. Eu quero receber nas próximas décadas. É por isso que eu invisto pensando no longo prazo. Então, mas e aí quando ela começar a anunciar dividendos nas próximas décadas eu vou comprar? Meu amigo, a primeira coisa que você tem que entender é que é muito provável que o preço não será o mesmo, tá? Aí que está a intenção de você já ir comprando de pouco a pouco e colecionando, fazendo metas
em quantidade de ações também. É um fator que o investidor, na minha visão, esse é um fator pessoal, ele tem que ter como disciplina. Nós vemos aqui os números, já tem em operação 5 bi, 243 milhões em RAP, e a estimativa com vencimento, né, com o vencimento desse lote 1, é mais 510 milhões, seguindo aí para cerca de 6,2 bi. Então, destinando aí, sai desse leilão como grande vencedora com mais de quase 1 bi a mais aí de receita, tá? Que é a RAP potencial. Claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, requer tempo, requer aí cerca de 3 a 4 anos, uma vez que a empresa pode antecipar esses investimentos. Em extensão, aí a empresa ganha bastante, né? Cerca de 3.000 quilômetros e 700 pós o leilão. E outra notícia interessante é que a empresa não irá, nesse caso a Isacetep, não irá participar do leilão lá do final do ano, de dezembro, uma vez que ela já desembolsou, né, grandes investimentos agora. Acho também que não há a necessidade, uma vez também que já tem o projeto da renovação dos ativos que ela já possui, né, em Greenfield, da questão também da MP 29, do próprio valor da RBSE que ela tem para receber por parte da ANEL nos próximos anos também, é um outro fator. Então, tudo isso acho que tem que ser aí analisado, e não faz sentido a empresa também, depois de vencer 3 lotes num único leilão e ter vencido no ano passado alguns lotes, e ter já um plano de crescimento muito forte, ficar brigando para simplesmente fazer número e não ter rentabilidade, tá, pessoal? Nós vemos também aqui a curva de desembolso estimada, são cerca de 10 bilhões, e boa parte disso a partir de 2025, boa parte disso, e pode ter um pouco de antecipação antes, uma vez que, se ela antecipar o prazo, o que ela vai ter que fazer? Desembolsar novos valores. Então, estudando e aprendendo um pouco mais sobre o negócio da Isacetep, que me faz vontade aí de comprar mais ações pensando no longo prazo, uma vez, se o controlador, se a empresa, se a administração está pensando na sustentabilidade do negócio no longuíssimo prazo, porque eu, investidor, não tenho que pensar assim, tá? E o que está pensando também, né, o que mudou também aí a mentalidade de pouco a pouco do investidor brasileiro, é a substituição do famoso e famigerado day trade por investimentos com foco em dividendos. Esse canal aqui é um dos precursores, falamos sempre e batemos nessa tecla. Acho que é importante, tá, essa mudança, até porque ainda é pouco, tá? E grande parte do beneficiário é o próprio investidor, que sai da fila do INSS, para quem tem aí muito tempo ainda de investimentos para serem feitos, ou para quem também está começando a planejar a sua carteira, e segue uma premissa de liberdade financeira no longuíssimo prazo, tá? Então, é mais uma boa notícia para a renda variável e também para as empresas. As empresas que têm esse tipo de investidor com comportamento, né, ganha muito aí como sócio. É muito importante para as empresas também implementar novos projetos também firmes chegarem em bolsa, tá? E assim o investidor também trazer aí mais confiança e confiabilidade ao mercado de longo prazo. Outra notícia que alguns investidores estavam falando sobre o anúncio de um novo ministério. Pessoal, vocês têm que entender que não adianta ficar analisando critérios de política no curto prazo e estimativas do curto prazo, porque este governo, como eu já falei aqui no ano passado, depois das eleições, será um governo mais aliado ao estilo progressista, ou seja, mais gastador, tá? Então, não adianta pensar que tudo fará preço no curto prazo, sendo que o mercado ele tenta antecipar isso, tá? Eu não posso dizer que o mercado é eficiente em antecipar. Ele tenta antecipar isso, cabe ao investidor, quando o mercado tentar fazer isso, aproveitar as oportunidades. Nós tivemos também hoje alta nas ações dos bancos, uma vez que o próprio governo, né, ele está aí maluco por receita e para não ter déficit no ano que vem, tá? Então, uma das medidas seria envolver a tributação, ou o fim, né, ou a tributação do JCP, mas
mesmo assim não faz preço no curto prazo. Acredito eu que seria necessário novas notícias para que as ações dos bancos, principalmente Banco do Brasil e Banco Santander, possam voltar a cair e dar oportunidade ao investidor. A outra dúvida de alguns investidores é sobre Caixa Seguridade. O que o Centrão, com as duas mãos na Caixa Seguridade, né, que pode ter a nova presidente aí, Margarete Coelho, claramente e evidentemente mais próximo ao Centrão, indicada para ficar no lugar da Rita Serrano como nova presidente. Pessoal, na minha concepção, não muda nada. Estamos falando da Caixa Seguridade e do Banco Caixa Econômica Federal. A Caixa Seguridade é uma empresa de seguros, venda de seguros e correção de seguros, ou seja, que lida diretamente em sua parte e boa parte com os seus clientes, tá? Então, ela não tem ali, não é um negócio que tem muitos funcionários em si. Então, se a dúvida clara essa empresa, Caixa Seguridade, Caixa Seguros, será alvo de loteamento de cargos para o Centrão? Isso eu não posso dizer. Entretanto, não tem como você pegar uma empresa que trabalha com B2B, ou seja, que usa ali a marca do banco para vender através do seu canal, né, de vendas, o canal direto com o cliente. Não tem muito sentido você ter cargos da maneira geral sendo negociados dentro da empresa, além também da questão de você ter é, necessidade técnica para ocupar tais cargos. A SUSEP, que é a entidade, né, aí, entidade do setor de seguros, cobra números técnicos, tá? Então é muito mais difícil do que simplesmente ir lá e lotear esse negócio em geral, CX, esse E3, nisso, na minha visão e concepção, está mais protegida que as outras estatais. Então, pessoal, esse é o vídeo com as atualizações. Hoje tivemos também dividendos pagos pela Taesa. Amanhã teremos proventos pagos pelo Banco do Brasil. Uma ótima semana para quem também tem Gerdau, uma ótima semana para quem tem ações pensando em dividendos, e que a mentalidade do investidor, né, permaneça essa aí, em ser parceiro, em ser sócio no longuíssimo prazo. Quem ganha com isso, além de ser o próprio mercado acionário, são os próprios investidores que criam aí uma nova forma de fugir dos tubarões e serem alvos fáceis aí dos tubarões. Encerro esse vídeo por aqui. Se você é novo, inscreva-se. Estamos chegando a 15 mil inscritos. Compartilhe os vídeos e os conteúdos do canal. Curta também para que a relevância chegue aí cada vez a novos investidores. No mais, são esses aqui os detalhes. Bons apostos a todos vocês e até o próximo.